Boa noite, seja bem-vindo ao Notas da Semana. Não há nada mais atual do que a atual situação política em Portugal. E como é evidente, isto vai mudando não de semana para semana, mas de dia para dia, quando não de hora para hora. Eu tenho que dar as boas noites e os meus agradecimentos ao Fernando Queiroz, do Bloco de Esquerda, boa noite, e também a João Anacoreta Correia, do Movimento do Partido do Norte. Eles estão aqui justamente para ajudar-nos a compreender a situação política e económica, ou, neste caso, mais política do que económica. Fernando Queiroz, eu sei que não é futurólogo, mas isto anda ou não anda? Ou melhor, cai ou não cai? Ou, por outras palavras, vai ou não vai? Qual é a sua análise? Em que ponto do caminho é que estamos? Olha, Francisco, de facto é muito difícil fazer previsões numa matéria como esta. Tudo levava a crer que... Aliás, tudo leva a crer... Então eu faço-lhe a pergunta de outra maneira. Sim, diga. Se o governo cair, o Bloco suspira de alívio? O Bloco não tem que suspirar de alívio, porque o problema não é o problema do Bloco de Esquerda, o problema é o problema da generalidade das pessoas, não é? O problema é que nós temos, enfim, larguíssimos milhões de pessoas a viver no nosso país pior agora do que há alguns anos atrás. E, portanto, essas pessoas é que podem ou não suspirar de alívio. O Bloco, vamos lá ver, se nos entendemos. Todo este folhetim que assistimos durante a semana passada leva a crer que foi cirurgicamente pensado no sentido de tentar provocar uma ruptura e tentar provocar eleições, especialmente num cenário em que o Primeiro-Ministro se coloca ou eu ou o FMI, não é? Portanto, ou eu ou o FMI, ou eu ou eleições e o FMI. Basicamente era isto, tudo foi programado, do meu ponto de vista. Tudo foi programado nesse sentido. O facto de se apresentarem um conjunto de medidas ainda mais penalizadoras, nomeadamente das gerações à rasca, isto para fazer a ponte com o que se passou com as manifestações do dia 19. Guardar um ponto só para a geração à rasca. Mas quando eu digo gerações à rasca, não me estou só a referir aos mais novos. Estou-me a referir aos mais velhos, que, por exemplo, com este PEC 4, este suposto plano, o programa de estabilidade... Também queria guardar um de estabilidade só e para crescimento. O PEC 4. Sim, o que é verdade é que há gente que vai ficar muito pior com o congelamento indexante de apoios sociais. E, portanto, como eu lhe dizia, tudo isto foi programado no sentido de pôr, todo o país perante o facto consumado e estabelecer aqui rupturas. Eu, muito francamente, tendo a inclinar-me para a situação de que é necessário uma clarificação. E, portanto, e isto é uma posição meramente individual, eu não me, acho que se calhar tínhamos alguma vantagem em clarificar esta situação, porque o que nós vemos é que temos um governo e um primeiro-ministro que diz sempre que este programa é o último, é o definitivo, tudo está a correr muito bem. E quando tudo está com resultados históricos, nós temos um conto, como disse o Primeiro-Ministro, sem ser a semana passada, na outra anterior, que tinham, do ponto de vista do controle do déficit, alcançado um resultado histórico. Na semana seguinte, um novo programa que de crescimento não tem nada, que de estabilidade não tem nada, que só traz mais instabilidade social e, fundamentalmente, do meu ponto de vista, vai pôr em causa e muito o crescimento da economia. Bem-vindos. Estamos na segunda parte do Notas da Semana. Mais uma vez, Fernando Queiroz, Bloco de Esquerda, João Anacoreta Correia, Movimento do Partido do Norte. Neste momento
é que toda a gente ameaça de uma forma mais ou menos velada eleições, mas assim que os órgãos de comunicação social, no dia seguinte, retirarem essas eleições, os órgãos de comunicação social e os analistas políticos e os politólogos anunciam essa ameaça mais ou menos velada, se apressam a dizer que não é assim. Nós podemos citar numerosos exemplos. Dois dos mais recentes foram, por exemplo, o caso de célebre moção de censura ou de ternura do Bloco de Esquerda. Poderemos citar o caso do Presidente da República, que eu sei do discurso do Presidente da República na tomada de posse, sei de colegas jornalistas meus que, quando foram com o microfone falar com o Primeiro-Ministro, estavam convencidos que ele ia dizer: bom, para ter este discurso eu vou-me demitir, e afinal não foi nada disso que aconteceu. Foi depois as declarações de Passos Coelho, que disse: bom, isto PEC 4, o governo vai cair a seguir. Portanto, estamos em permanente... aliás, o próprio Sócrates, que diz que, bom, com o FMI eu não governo, portanto, se vier o FMI, vai haver eleições. Toda a gente... eu parece que não há ninguém. O próprio Portas que diz saia, vá-se embora. Eu acho que não há ninguém que não diga que vai haver eleições a seguir. Portanto, pois, como é que os portugueses se podem sentir com toda a gente, sem exceção, no meio político, diz que vai haver eleições a seguir? Sim, mas... que confiança! Eu, quer dizer, correndo o risco de me repetir, e não é correndo o risco, é repetindo-me, eu acho que todas as pessoas sabem que vai haver eleições e que vamos ter alternância, as sondagens indicam isso também, mas também sabem que isto não tem alternativa. Não tem alternativa porque vai continuar mais ou menos na mesma, porque, enfim, as conversas cruzam-se, e os temas... realmente o que se assiste, aquilo que se assiste, é um jogo político no sentido, enfim, menos nobre do termo. Quer dizer, as pessoas estão bastante politiqueiras, as pessoas estão bastante céticas em relação à sinceridade daquilo que ouvem. E, portanto, se calhar eleições, eu percebo que no estado em que estamos, a mudança só por si é virtuosa. Eu percebo isso e aceito. Isto não pode continuar. Tem que vir alguém diferente, porque só a mudança tem uma virtude. Mas sabemos que isto a prazo, o problema é outro. Isto até, quer dizer, para se ser político enfim, com grandes responsabilidades, é preciso ter estaleca. É preciso ter estaleca porque, desculpem a expressão, a atividade política vicia. E com o tempo, ou se tem uma dose estrutural forte, ou então é muito fácil começar a confundir as coisas e passar a pôr os interesses dos partidos à frente dos interesses do país e por aí fora. E, portanto, aquilo que se começa a jogar é um jogo que não interessa nada ao país, e nós andamos aqui porque nós já não temos, hoje em dia, enfim, salvo raras exceções, já não temos, enfim, atores políticos como os que eram de outros tempos. Muito obrigado, Fernando Queiroz. Muito obrigado, João Ana Coreta Correia. Muito obrigado a você que esteve aí. Contamos consigo para a semana, na próxima Notas da Semana. Muito boa noite.